Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 13 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão? A mensagem sobre o perdão faz parte das palavras mais autênticas que saíram da boca de Jesus, em total contraste com a mentalidade farisaica do seu tempo. Nós também corremos o risco de esquecer a dívida que temos com Deus, mas sermos cruéis cobradores dos nossos pequenos devedores. Deus nos perdoa uma montanha de pecados, e nós custamos tanto a perdoar quem nos procura pequenos aborrecimentos. Lembrar sempre da bondade de Deus nos ajudará a sermos bons com os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se você não tiver perdão para o teu irmão, Deus não terá perdão para você. Deus te entregará aos carrascos, à prisão, ao inferno. Isso é muito forte e deve nos questionar. O perdão é algo exigido por Deus. Jesus exige que nós perdoemos. É uma exigência tão forte que fecha o céu para aqueles que não perdoam. Portanto, não podemos nos esconder atrás de um dedo dizendo:
eu não consigo e basta. É inútil tentar, eu não tenho sangue de barata não, eu não perdoo. Devemos prestar muita atenção, porque você pode não ter sangue de barata, mas também não tem o sangue de Jesus. Jesus na cruz, como homem, mesmo se sentindo só e abandonado, perdoa os seus carrascos que o crucificam, dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quem somos nós, quem sou eu, para não perdoar diante disso? Quem se alimenta do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia recebe a mesma força de Jesus. Esta é a verdade. Com a parábola de hoje, Jesus nos explica claramente que somos todos iguais. Somos todos servos devedores, todos devemos, e muito. Quem pretende extorquir o irmão manifesta uma grande mesquinhez interior, faz uma ação que atrai a vingança de Deus. Vamos parar um momento e pensar: tem alguém na minha vida que eu não perdoo porque me feriu muito? Pode ser até que eu tente me enganar dizendo: eu perdoo, mas para mim ele não existe. Se a gente se encontra na rua, eu passo do outro lado. Ele não existe para mim, mas eu não tenho nada contra ele. Irmãos, essa é uma pura ilusão. Portanto, vamos pensar um minuto. Quem são as pessoas que nos devem algo? Pensemos, quais são os nossos devedores que nos feriram e que nós não conseguimos perdoar? Irmãos, o que deveria falar Jesus? Quanto ele foi ferido na sua paixão e morte? Se eu não consigo perdoar, ou pelo menos sinto que não consigo, não devo parar nesse não consigo, mas devo pedir força a Deus para tentar. Se Jesus pede e ordena, significa que é possível. A parábola de Jesus tem uma outra mensagem profundíssima. Se Deus tivesse que cobrar de nós da mesma forma que nós cobramos dos nossos irmãos, o que sobraria de nós? Vale a pena pensar, por alguns momentos, o que Deus já me perdoou na minha vida? O que Deus todo dia me perdoa? Vamos refletir com seriedade. O nosso maior esforço é nos colocar em Deus, nos colocar na verdade das coisas, olhar com humildade e objetividade para a nossa vida, nos colocar na atitude certa e abrir o coração ao perdão. Se outros me feriram, será que eu nunca feri ninguém? Será que nunca feri a Deus? Me colocar em Deus. Esse é o segredo de tudo. A nossa vida mudará de verdade somente quando acabarmos de correr atrás dos nossos direitos, o que nós chamamos de direitos, e entendemos que o único direito que temos é o de amar. Hoje o mundo vive em brigas, cada um denunciando o seu irmão. Felizes os advogados que nisso ganham bastante. Mas será o caminho certo? Olhando para dentro das nossas comunidades ou fraternidades,
Será que existe perdão? Será que somos capazes de perdão? Jesus manifesta uma força inaudita quando fala de perdão. Ele se torna intransigente. Deus não perdoa quem não é capaz de perdoar. Essa é a verdade. O trecho manifesta com dureza crua a sorte de quem não perdoa. Deus, o Senhor que empresta dinheiro a todos, se indigna com quem não perdoa, o manda entregar aos torturadores, até que sua dívida não seja paga. Você imagina Deus mandando você para a cadeia, para as torturas da cadeia, porque você não foi capaz de perdão? Precisa pensar muito. O Evangelho apresenta várias vezes Jesus falando de perdão, falando que quem não perdoa irá para o inferno. O que é este inferno? O que é esta cadeia? O que é esta tortura de que o Evangelho fala? Hoje, a ciência médica e psicológica demonstra que quem não perdoa ganha doenças, ganha câncer, ganha uma vida rabugenta, zangada, triste, amarga, escura. Ele mesmo se tortura, entende? Aquela lança que ele quer enfiar no peito do seu irmão se volta contra ele e transpassa o seu coração. Bem sabemos que muitas doenças vêm da falta de perdão autêntico. Por que isso? Pelo simples fato que o homem é feito para perdoar, para amar. O perdão é um dom do amor. A palavra perdão, perdom, vem do latim e significa um dom total, pleno, um dom imenso, completo, mais do que um simples dom. O máximo que possamos doar a uma pessoa que precisa. Irmãos, tanto falamos que é difícil perdoar, tanto a Bíblia insiste que se não perdoarmos de coração, Deus não nos perdoará e seremos condenados ao inferno. Precisamos parar e pensar. Se Jesus insiste tanto e dá o perdão como uma ordem, então significa que é possível, por quanto seja difícil. Deus nunca envia uma ordem sem enviar junto a força para praticá-la. Portanto, devemos olhar para o perdão como uma vontade de Deus clara, como algo possível, algo que revela se somos de Deus ou se estamos nos iludindo. O perdão revela se estamos dispostos a dar a vida pelos amigos e inimigos, como fez Jesus. Quando uma pessoa nos ofende, ela desencadeia em nós reações ancestrais incríveis. E estas reações animalescas que a ofensa do irmão cria em nós podem nos levar longe. A raiva misturada com a adrenalina nos torna ilógicos, animalescos, brutos, nos torna igual aos animais ferozes. A coisa pior é que quase nunca o irmão tem todas as culpas que lhe damos. Normalmente, não é o irmão que cria a ferida em nós, mas a ferida já existe. E se este irmão toca na nossa ferida, é problema, mas não é culpa dele se nós somos feridos e ele não sabe. Nós reagimos quase matando quem passa pela nossa frente, e depois é muito tarde para nos arrepender. Mas a palavra de Deus está aí, nos convidando a dar a vida e não dar patadas aos nossos irmãos. E agora vamos escutar novamente esta palavra clara que Jesus hoje nos dirige. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar,
O patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: "Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo." Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Paga o que me deves." O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: "Dá-me um prazo e eu te pagarei." Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: "Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?" O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos interpelam e nos provocam a conversão. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito. Se sentimos difícil o perdão, podemos pelo menos começar a orar para os que nos ofendem ou ferem, ou pelo menos nós achamos que seja assim.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito de hoje. Perdoar. Paz e alegria a todos. Amar sem medida. Paz e alegria a todos. Para que você seja feliz, você tem que abrir seu coração ao seu inimigo, perdoar. Ouça o que diz essa canção. Veja o exemplo de Jesus, suportando toda a humilhação, mesmo colocado numa cruz. Disse: vai lhes dar o seu perdão. Ele foi chicoteado, com espinhos coroado, e mesmo assim abriu seu coração. Ele foi crucificado, ofendido e humilhado, aos inimigos deu o perdão, para que você seja feliz. Você tem que abrir seu coração ao seu inimigo, perdoar. Ouça o que diz esta canção. Veja o exemplo de Jesus, suportando toda humilhação, e mesmo colocado numa cruz, disse: vai lhes dar o seu perdão. ele foi chicoteado, com espinhos coroado, e mesmo assim abriu seu coração. Ele foi crucificado, ofendido e humilhado, aos inimigos deu perdão. Então faça como ele fez e perdoe o seu irmão, e de Jesus você terá o perdão. Então faça como ele fez e perdoe o seu irmão, e de Jesus você terá o perdão.